Desde 1856 que o comboio faz parte da paisagem, da memória, da identidade de Portugal. São já bem mais de 150 anos, ao longo dos quais o país foi reunindo um relevante património em torno do transporte ferroviário, constituído por locomotivas, carruagens, equipamentos, documentos de muitos e diferentes tipos. Uma memória que, em grande parte, se encontra salvaguardada naquele que é um dos mais fabulosos museus do país. Venha conhecer o Museu Nacional Ferroviário, aqui, no entroncamento. Concelho autónomo desde 1945, o entroncamento localiza-se no Ribatejo, no distrito de Santarém, e desde a sua origem está intimamente ligado à história do caminho de ferro em Portugal. O seu nome resulta, aliás, daqui entroncarem duas linhas estruturais da rede ferroviária nacional, a do norte, ligando o Porto a Lisboa, e a da Beira Baixa, ligando o entroncamento à Guarda. Aquele que até aí era um espaço ermo, deu assim origem a um vasto complexo com os seus cais, armazéns, oficinas, mas também um vasto bairro operário e, dada a sua importância estratégica, estruturas rodoviárias e militares. A relevância histórica do local, a sua centralidade e o vasto conjunto de estruturas e equipamentos aqui existentes contribuíram de um modo decisivo para que fosse este o espaço escolhido para aqui instalar um Museu Nacional dedicado ao comboio e à nossa história ferroviária, inaugurado no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio de 2015. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Museu Nacional Ferroviário, Manuel Cabral é o responsável máximo da instituição que tutela este espaço museológico. E começamos aqui logo junto do que suponho seja uma das joias da coroa deste museu, não é? O tempo não podia ser mais adequado. Efetivamente, este é o comboio real e tem esta nave, tem uma nave expressamente dedicada a ele, pela importância que tem este comboio real. Aliás, é o único na Europa, está extremamente bem recuperado para uma exposição que houve há cerca de 12 anos na Holanda e serviu, efetivamente, a família real entre Lisboa e Vila Viçosa, sobretudo, que eram os percursos maiores que faziam. E dizia-se o único na Europa, porque pela Europa fora existem muitos vagões, não é? Mas com a locomotiva não. Exatamente. Como nós somos um país extremamente rico e poderoso, temos um comboio dedicado a esta função na sua totalidade, com a carruagem, com o tandem, com a locomotiva, com o tandem e com várias carruagens. Não há apenas estas duas, há outras que temos noutros espaços da Fundação. Bem, e por falar em fundação, que fundação é esta, afinal? Joel, Portugal, nós temos a sorte de ter um património ferroviário absolutamente extraordinário. Por uma razão, ou por várias razões, simples com a complexidade que elas têm, por estranho que isto possa parecer. Ou seja, nós não fomos sujeitos às duas grandes guerras, ou uma guerra civil fratricida como a Guerra Civil Espanhola, e, como está bom de ver, a ferrovia, todo o material de transporte, obviamente que era um foco, era um alvo muito grande, por razões óbvias, por transporte de tropas, de mantimentos, por aí adiante. E, portanto, nós em Portugal mantivemos-nos sempre à margem desse tipo de conflitos e mantemos um património muito antigo, um património extraordinário. Discutiu-se durante muito tempo e desde relativamente cedo o que é que se devia fazer a este património, como é que ele devia ser preservado. E a conclusão foi a constituição em 2005 de uma fundação, portanto uma entidade autónoma, que é constituída pelos dois principais operadores, hoje a CP, a IP, neste caso a Câmara do Entroncamento, que está aqui localizado no entroncamento, portanto são os principais stakeholders desta fundação, e esta foi a opção tomada pelo Estado para o quê? Para o estudo, para a preservação e para a divulgação do património ferroviário. E temos aqui este museu extraordinário, nós ocupamos aqui 4,5 hectares ao lado da estação, ou seja, as nossas principais portas de entrada
chegada podem ser Lisboa e o Porto, as principais áreas metropolitanas. Sair aqui é uma jornada de visita, não é? sair no comboio e ir a pé para visitar o museu. Como digo, 4,5 hectares com uma exposição extraordinária do material ferroviário, e a ferrovia tem uma coisa extraordinária, que é apelar à emoção das pessoas. Não há ninguém que passe por aqui ou ande num comboio, sobretudo um comboio histórico, que não tenha este elemento de emoção. E o que é que nós andamos todos à procura, que está de alguma forma ligado ao turismo, de provocar a emoção das pessoas. Portanto, missão, o estudo, a preservação e a promoção, divulgação do património ferroviário, em articulação, e isto é muito importante, estreita com as duas principais entidades do setor. A entidade que é detentora das infraestruturas, as infraestruturas de Portugal, e a operadora, a CP, que são os nossos principais stakeholders, repito, com a Câmara do Entroncamento. Vamos visitar o museu? Vamos embora. Ok. São vários e impactantes os armazéns e naves onde se expõem locomotivas, carruagens, vagões, que constituem importante parcela dos tesouros do património industrial nacional. Caso da rotunda das locomotivas, do local onde até 1970 existira estrutura semelhante. Ou das antigas oficinas de vapor, onde se abrigam dezenas de carruagens e vagões de passageiros e de mercadorias de diferentes épocas associadas ao vapor, mas também automotoras e locomotivas diesel e elétricas. O início da visita arranca num outro espaço, o antigo armazém de víveres. Aí se conta, através de muitos objetos e documentos, a história da ferrovia em Portugal. Regressemos à conversa com Manuel Cabral. Curiosamente, antes do primeiro comboio circular em Portugal, já havia um pequenino comboio, não é? Que é isto? Isto é um brinquedo sério. Chama-se La Lilliputienne, aliás, terá a ver com o tamanho também. Foi uma oferta do rei Luís Filipe, que era padrinho do nosso futuro rei Dom Luís, irmão de Dom Pedro, filho de Dona Maria, e que ofereceu, tinha mais carruagens, e que ofereceu com este complexo La Lilliputienne ao seu sobrinho. Funcionava mesmo a vapor. Funcionava. Havia uma linha instalada para os príncipes e os seus amigos brincarem no Palácio das Necessidades, e a determinada altura, na segunda metade, quarto quartel já do século XIX, a família real ofereceu à cidade de Lisboa e estava instalada uma linha onde os meninos podiam brincar, andar de comboio verdadeiramente. Nessa altura já existiam os comboios a sério, mas isto funciona exatamente como funcionam os comboios normais. É um comboio que é do Museu da Cidade de Lisboa e que está cedido a esta casa. Portanto, temos também estas peças, porque é muito importante na história da ferrovia em Portugal. Claro que sim. E o que é que o visitante que vem aqui ao entroncamento, aqui ao Museu Nacional, o que é que encontra? Encontra um conjunto de umas dezenas de milhares de peças, obviamente não está tudo exposto, mas um conjunto de dezenas de milhares de peças, com muita informação. Aliás, esta sala é um bom exemplo disso, com muita informação que explica para que é que serviam as coisas, desde o vapor, a eletricidade, a velocidade. Temos um túnel da velocidade onde as pessoas podem simular, estando paradas, desde o início, desde os primórdios da ferrovia até à atualidade, como é que foi a evolução de estar a olhar pela janela de um comboio, a evolução da velocidade, o primeiro bilhete, até às grandes máquinas, os grandes cavalos de ferro, as grandes locomotivas a vapor, que de facto são veículos absolutamente extraordinários e quase únicos, num exemplo de museu que é dos melhores do mundo, quer em termos de peças, quer na forma como está exposto. Portanto, é algo que vale a pena visitar. Claro. Até porque o visitante, a determinada altura, é convidado para, enfim, conduzir um comboio. Como é que é isso? Temos, olha, isso é algo que decorre também da pandemia. Durante a pandemia desenvolvemos um conjunto de coisas, abrimos novas salas. Uma das salas que abrimos foi a sala dos simuladores. Então temos 2 simuladores que foram recuperados, que são simuladores reais, porque eram simuladores que eram utilizados para os maquinistas da CP para fazerem a sua formação, para depois passarem às máquinas efetivamente. E temos aberto, com acompanhamento, obviamente, mas as pessoas inscrevem-se, e temos aberta essa possibilidade das pessoas poderem conduzir um comboio, não real, obviamente, mas nos simuladores que eram
os simuladores usados verdadeiramente pela CP. Temos uma série de outras experiências. O mini comboio para as crianças é uma coisa extraordinária. Temos também uma linha mais ou menos como esta, mas mais moderna. Temos uma linha que no nosso espaço exterior, portanto só com bom tempo, vamos abrir dentro de poucas semanas, vamos sinalizar essa linha, que era uma coisa que não estava feita. Estava feita a sinalização, abrimos durante a pandemia também fizemos uma estação, que está feita, estação museu, não podia ter outro nome, obviamente, e vamos fazer a sinalização dessa linha que vai ser inaugurada dentro de poucas semanas. Ou seja, este espaço, estes 2, 3 anos, têm sido anos de muita realização, para além da nossa presença virtual, e que é cada vez maior, as pessoas podem fazer visitas virtuais, como foi dito, também temos esta possibilidade das pessoas aqui cada vez mais terem experiências, que é o que toda a gente quer, é ter experiências. E sei que um outro espaço que vocês agora abriram também ao público são as oficinas. Vamos até lá. Vamos embora. O núcleo inicial do museu apresenta uma impressionante variedade de documentos que nos transportam às origens da ferrovia em Portugal, incluindo os icónicos bilhetes de comboio ou as estruturas com os horários, bem assim como miniaturas e modelos pormenorizados de locomotivas, muitos deles construídos e utilizados na formação dos aprendizes em oficinas como a de Barreiro. Também neste núcleo se abordam temáticas relacionadas com a habitação, educação e saúde dos ferroviários, incluindo material médico destinado a situações de emergência em estações ou em acidentes nas linhas. Outro espaço, que agora também pode ser visitado, é o das atuais oficinas. Estamos agora nas oficinas e este é um espaço crucial do Museu Nacional Ferroviário. Afinal, um lugar onde se cumpre uma das suas principais missões, a da conservação e reabilitação do património ferroviário. Mas, para nos falar melhor sobre isso, vimos ao encontro do engenheiro Pedro Rita, da CP. Engenheiro, o que é que se faz aqui exatamente? Olha, aqui faz história e recupera-se história. A CP já há muito tempo, e agora mais enfatizado, há muito tempo que tem parcerias, e tem uma parceria forte com a Fundação Museu Nacional Ferroviário. Temos estado em várias recuperações, em conjunto, de norte a sul, sendo que a norte temos trabalhado muito em carruagens da tipologia da Schindler, das napolitanas. No entroncamento estamos atualmente a recuperar uma automotora diesel na LAP. Temos facultado documentação que no nosso repositório ainda existe, com um cariz histórico e técnico necessário para as recuperações que depois estes senhores utilizam. Então não é só uma reabilitação, digamos, de material circulante, há muito espólio. Não, de todo. Com certeza que a CP, nomeadamente na Schindler, está a utilizá-las para serviços comerciais que carecem de cumprir com a regulamentação exigida dentro da área ferroviária, mas também tem sempre o cuidado, e por isso há grandes interações entre os técnicos da Fundação Museu Ferroviário, Nacional Ferroviário e a própria CP, para que o cariz histórico, todos os pequenos grandes pormenores se mantenham, porque de facto o público-alvo hoje em dia não é só o transporte de A para B, mas também o transporte de A para B, enfatizando a história, trazendo a afetividade à CP, e daí esta necessária interligação entre as duas entidades. Mas essa vossa busca por, enfim, como dizia, pelos mais pequenos pormenores, pelo rigor histórico, eu imagino que nem sempre seja fácil de conseguir concretizar. Porque... Não é de todo fácil, não é de todo fácil, mas muitas das vezes, e hoje, porque é permitido, recrutamos pessoas já jubiladas, já há bastante tempo, com conhecimento que de facto é necessário para esse pormenor que eu falava. Trabalham diretamente connosco CP, muito na oficina de Guifões, que é um dos exemplos que atualmente tem uma maior atividade a nível de recuperação, à semelhança de Contomil, com o nosso departamento de comboios históricos. Tem uma grande envolvência no estudo do pormenor, no estudo com essas pessoas que já se jubilaram e que nós conseguimos recrutar, por forma a manter todo esse cuidado histórico nas unidades a recuperar. E por isso presumo que muitas vezes, enfim, de alguns objetos, equipamentos, mesmo máquinas, tenham que sacrificar
partes de várias para conseguir reconstituir ou conservar um bom exemplar. O estado de degradação de algumas das máquinas, de facto, era muito grande. Para ter uma noção, esta não há só na parte de estrutura, que estamos a realizar no entroncamento, levamos cerca de um ano e meio só a recuperar a parte de estrutura. Estava muito danificada, de facto, e então é necessário, como brejeiramente se costuma dizer, tentar fazer uma, por forma a conseguirmos chegar ao resultado esperado. Sempre com o intuito, participando ativamente com a Fundação Nacional Museu Ferroviário, mas também com o intuito de, no transporte das pessoas, estamos a falar de transporte de pessoas, haver o cuidado e o rigor que cumpra a regulamentação exigida, para que elas possam andar a circular em linhas comerciais normais. Não é? Esse é também outro grande desafio, não é? É outro grande desafio. Que, enfim, para lá daquilo que se pode ver aqui no museu, podemos vê-los a circular no território como viaturas históricas. Eu diria mais, talvez seja a melhor montra que possamos ter para mostrar as recuperações, o trabalho epopeico que muitas destas pessoas fazem. É a montra à escala natural. São muitas as carruagens, vagões e salões que despertam a curiosidade do visitante. Veículos diversos para transporte de mercadorias e passageiros, material circulante para a reparação e apoio à manutenção das vias, espaços qualificados como o das carruagens-cama ou comissões muito específicas como os destinados a apoio hospitalar. Especialmente surpreendente é o comboio composto por 6 veículos que, esquecido depois de ter estado ao serviço até a década de 70, foi objeto, entre 2010 e 2013, de um inédito projeto de conservação e restauro. É nele que regressamos à conversa com o responsável pela fundação do Museu Nacional Ferroviário. E então, estamos exatamente aonde? Isto é muito qualificado, este espaço. Estamos a evoluir na história, porque começamos no comboio real e agora, historicamente, há esta evolução para a República. Estamos no comboio presidencial, utilizado por vários chefes de Estado e pelos seus ministros, quer dizer, eles vinham acompanhados muitas vezes, aliás, há as carruagens dos jornalistas, já nessa altura havia essa preocupação. O chefe de Estado, os chefes do Governo, o Presidente do Conselho, os seus ministros tinham aqui todos os cómodos, como se poderia dizer, necessários para fazerem viagens pelo país confortáveis e a trabalhar. Havia conselhos de ministros, exatamente na sala onde nós estamos. Salas de reuniões, exatamente, onde se tomaram, com certeza, decisões muito importantes para o país, até porque se estava a viajar pelo território, portanto, e poderia haver essa sensibilidade, deveria haver essa sensibilidade. E a propósito de viajar pelo território, este museu, afinal, não se confina apenas aqui ao entroncamento. É um museu polinucleado, porque estamos, como digo, na cabeça, na sede muito central deste museu, aqui no centro do país, e para além disso nós temos núcleos museológicos espalhados pelo país, de Bragança, Valença ou até Lagos, portanto, literalmente em todo o país. Esses núcleos que têm material muito interessante, têm estádios de desenvolvimento e de abertura ao público diferentes. O nosso trabalho é feito com as câmaras, porque há aqui um envolvimento, um trabalho de um museu, de uma fundação que é nacional, como já foi referido, que é, enfim, criada por decreto-lei, e depois nos núcleos trabalhamos com as câmaras por causa até de trazer as pessoas do local. Quando eu digo do local, não é apenas do município, é de toda a região envolvente desses locais, onde há material extraordinário nesses núcleos. E que tem a ver com a própria história desses locais, não é? Porque esses núcleos se desenvolvem em torno, enfim, da história do caminho de ferro naquela região. Temos sempre essa preocupação. Mas, para lá dos núcleos, para lá desta gigantesca exposição permanente, o museu desenvolve também uma série de outras iniciativas, não é? Eu digo às vezes que nós somos museu e muitas vezes a palavra museu nem sempre é muito bem interpretada, sendo que museu é uma palavra muito nobre, mas nem sempre é muito bem interpretada, porque as pessoas assumem que é uma coisa estática para ver, para olhar. E é uma armazém de coisas velhas. Não é assim que nós nos posicionamos.
aquilo que nós queremos é participar, olha, de um moderno discurso ferroviário, no todo o desenvolvimento, que não é apenas em Portugal, em toda a Europa, em todo o mundo, até diminuição da pegada do carbono, questões de sustentabilidade e tudo mais. O comboio é o transporte mais sustentável e, portanto, há um novo discurso ferroviário em que nós não queremos ser apenas a parte da história, nós queremos ser a parte do futuro também. Ou seja, através da história, nós queremos posicionar-nos também para o futuro. E desenvolvemos aqui um conjunto de atividades com crianças, com pessoas mais velhas. Desenvolvemos um projeto que está terminado já no âmbito das acessibilidades. Fazemos visitas para ambliopes, adquirimos um conjunto de material até de sinalização e de operação para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida e até na linguagem. Não apenas no nosso site, como em documentos que nós fizemos, em que temos a preocupação de que a linguagem seja acessível. Este não é um museu de história, não é um museu industrial, não é um museu de tecnologia ou de antropologia. O Museu Nacional Ferroviário é tudo isso e muito mais. É, tendo em conta a forte ligação que desde 1856 as comunidades estabeleceram no nosso país com o comboio, este é também um museu de afetos. Um museu que, à boleia do transporte ferroviário, nos permite viajar no espaço e no tempo. Mas não é um museu só sobre o passado. É um museu que aposta fortemente no futuro, na mensagem do comboio como um meio de transporte urgente, tendo em conta os desafios com que nos confrontamos na atualidade em torno das questões ambientais. Também por isso, este é um museu que merece visitar.